Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Se venha nos abençoar, nos proteger de todo mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós de todo mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Isaías, capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 34. Ai dos que decreta leis injustas, dos que escreve lei de opressão, para negar justiça aos pobres, para arrebatar o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta a fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Profecia contra a Assíria. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é amante como Árpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu o reino dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, e removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em trono. Meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajunta os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura, gloriasse o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que a maneja. Seria isso como se a vara brandisse os que a levanta, ou o bastão levantasse a quem não é pau? Pelo que o Senhor dos Exércitos, enviará a tísicas contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima como a queima de fogo,
porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrace e consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria. Num só dia também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até ao corpo, e será como quando um doente se definha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que o menino saberá escrever o número delas. Acontecerá naquele dia que o restante de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado numa mais, se estribarão naquele que os feriu, mas, com efeito, se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos Exércitos, a executará no meio de toda esta terra, pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos, povo meu, que habitas em Sião. Não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar os seus bastão, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira, para a consumir, porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian, junto à penha do Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Síria vem a Aiate, passa por Migron e em Micmas larga a sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se Geba, já Ramá treme, Gibeã de Saul foge. Ergue com estrídulo a voz, ó filha de Jalim, ouve, ó Laís, ó pobre Anatote. Madmena se dispersas, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia a Assíria parará em Nob, agitará o punho ao monte de filha de Sião, o outeiro de Jerusalém, mas eis que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.